Olha, ninguém pode perder de vista que o pitbull, como todo cão, é um ser irracional. E como um animal irracional, age por impulsos, por comandos ensinados pelo dono. Então, por mais que a raça seja rápida, forte, muitas vezes fatal, seria injusto pregar que o pitbull por si só é uma grande ameaça. Por outro lado, há algumas pessoas que são incapazes de cuidar do seu animal de estimação. Se elas são incapazes, é preciso tomar medidas que assegurem a integridade alheia. Para falar mais sobre isso, veterinária Ana Regina Torro. Doutora Ana Regina, obrigado pela presença aqui no Hoje em Dia. Vai nos falar sobre as principais características do pitbull. Vamos conversar também com a doutora Mônica Grimaldi, que é advogada, especialista em legislação animal. Queria só fazer uma análise rápida aqui, só para mostrar a diferença. Por exemplo, a gente tem aqui criadores que estão fazendo essa demonstração do treinamento da raça pitbull e junto com esses treinadores está o Gustavo, que tem 4 anos de idade, quase a mesma idade da Ana Lúcia, o Gustavo é dono de um pitbull do Zandor de 2 anos e meio e ele se diverte, fala que é o melhor amigo dele. Olha só como é diferente, uma boa criação para uma criação errada, como a gente consegue ter esse comportamento diferenciado. Doutora Mônica Grimaldi, o que uma vítima pode fazer legalmente? Que direito ela tem depois de um ataque? O dono vai responder por tudo, porque o animal é instrumento. O animal ele não tem personalidade para ser absolvido, para ser condenado. Então quem responde é essa dona, que inclusive praticava maus tratos com o animal. Esse animal sofria crueldade. Ele ficava num quarto escuro, pelo que a senhora está falando. Escuro, pequeno para o tamanho dele. Pequeno para o tamanho dele, passando fome e sede. Quer dizer, coloca um ser humano nessas condições, o que vai acontecer? Tanto que no dia que... Portanto, o dono do animal é responsável? Vai responder por tudo. Na esfera civil, indenizatória e criminal. Essa é uma questão muito complicada e que ali a gente vê uns cães do lado de fora, daqui a pouquinho a gente vai lá também, vamos acompanhar exatamente como é esse treinamento e o que deve ser feito. Deixa eu conversar aqui com a doutora Ana Regina Torro. Doutora Ana, tem como criar um pitbull e garantir que esse cachorro seja dócil? Isso é possível? Olha, nenhum ser irracional a gente pode garantir 100% que ele vai ser dócil. Aliás, nem os seres racionais, que são as pessoas, a gente pode garantir que são dóceis. Se alguém pisar, se alguém chutar, esse animal vai tentar se defender. Agora, todo comportamento tem uma parte genética e uma parte ambiental, inclusive o comportamento de agressividade. O pitbull é um cachorro que ele foi desenvolvido pelo homem inicialmente para as brigas. As brigas foram proibidas, daí ele passou para o esporte, que é isso que a gente está vendo lá fora. De escalar parede. Que tá ali fora, de escalar, de pular para pegar o pneu, é um treinamento correto? Sim, porque esse cachorro, ele é um cachorro que tem muita energia, ele é um cachorro que ele precisa exercitar todo o porte atlético dele, a mordedura, porque ele brigava. Mas não gera mais agressividade? É essa a dúvida que a gente tem. Quem é leigo? Eu sou leigo, e aí eu vejo o cachorro pulando para morder o pneu, subindo, escalando o muro, então a impressão que a gente tem é que está ensinando ele a atacar, não é isso então? Não, esse tipo de treinamento, não. É igual a gente que vai para a academia se exercitar e liberar as energias. Você não está se exercitando para bater em ninguém? Exatamente. Você não vai fazer boxe para bater em alguém, teoricamente. O grande problema é exercitar, adestrar inescrupulosamente para o ataque. Fica uma dúvida aí. Por exemplo, uma pessoa que tem a vontade de ter um pitbull, como é que ele sabe se aquele animal, se aquele filhote que ele está adquirindo é um filhote de boa índole, tem a genética perfeita para poder sim depois ter um cão que ele, com o tempo de criação, seja um animal dócil depois? A gente está com um grande problema de modismo. É moda criar pitbull agora. Todo mundo cria pitbull por conta de toda a polêmica. Só que essa criação ela está sendo feita de uma forma, além de inescrupulosa, um tanto quanto ignorante, tá? Por quê? Porque você não tem alguém que te dite as regras. Existe a associação dos pitbulls. O pitbull ele não é um cachorro reconhecido pela Federação de Sinofilia Internacional. Já conseguiu ser... Então, daí assim, você pega um cão do teu vizinho, tá? Qual é a genética desse bicho? Ele vem de uma linhagem mais dócil? Como é que você vai saber? O ideal é sempre comprar cachorros de criatórios, onde você conheça os pais e conheça toda a linhagem. Deixa eu só interromper. Doutora Mônica, a senhora falava sobre isso. Isso é possível? É possível. É que o leigo, é difícil você distinguir um cão bravo de um cão brincalhão. Dá para mudar a legislação para garantir que esses cachorros, que a gente tenha mais segurança? Isso é possível? Isso é possível. Inclusive é possível Já é feito em outros lugares do mundo. Fazer o teste de aptidão do pai e da mãe para ver se esses animais possuem um temperamento descontrolado ou controlado, para que seja apto a
reprodução, porque temperamento passa. Por isso que não adianta proibir. É melhor resolver de uma forma mais inteligente. Aqui no Brasil, se você proibir, vão traficar pitbull. O que mais tem em favela é pitbull, em comunidade é pitbull. Uma discussão muito importante, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela presença no Hoje em Dia. Estamos de volta com Hoje em Dia, agora aqui do lado de fora do estúdio, com os pitbulls. Mr. Black Jr. tá ali, aparentemente tá calminho, tá esperando ali. Quem tá aqui com a gente é o Marcelo Volpone, que é criador de pitbulls, né, Marcelo? Isso. Marcelo, esse treinamento, a gente mostra esse treinamento aqui. O que é isso? Qual é o objetivo disso? Isso não deixa o cachorro mais agressivo? Essa pergunta que eu fiz lá dentro, eu repito pra você. Muito pelo contrário, isso aí desestressa o cachorro, isso é uma brincadeira pra ele. A gente usando esse tipo de treinamento, esse tipo de brincadeira, a gente canaliza toda a brincadeira dele num pneu. Olha lá, vai se divertir, olha lá, o dele do lado, tudo. Entendeu? Tá, e aqui ele tá saltando o treinamento aqui justamente para gastar energia. Gastar energia, isso aí é uma prova de salto livre. O que é o salto livre? Prova que o cão, sem obstáculo nenhum, vai alcançar o seu objetivo. O objetivo é o pneu. O dono coloca na altura que ele achar necessário para fazer esse tipo de brincadeira. Olha só, Celso, olha só o Gustavo, que eu tava te falando lá dentro, de 4 anos de idade, brincando junto com o cachorro na hora do treinamento. É o xodó. Opa! Ele arrastou até a estrutura. Fraco ele não é, né? Não é. Quanto tempo leva um cachorro como esse que a gente está vendo aqui, que é o Argus, para poder chegar a esse treinamento, se tornar um cachorro dócil? Qual a idade dele? A idade dele é 1 ano hoje. É um cachorro que começou muito cedo. Por quê? O cão hoje tem que ter uma estrutura, tem que ter um treinamento desde pequeno. Não adianta você pegar um cão qualquer de fundo de quintal, que a gente chama que é o cão pet, que é o cão que você usa só para ficar em casa, brincar, e colocar para saltar. Mas como eu estava explicando, o cão ele vai saltar do chão, o objetivo é alcançar o pneu. O meu filho vai soltar o cachorro ali, esse é o recordista do salto de distância. Esse cachorro faz 10,45 no salto de distância. É um cachorro que treina desde pequeno. Ele tem uma estrutura, ele tem uma ração especial, ele tem um treinamento especial. Não adianta você pegar um cachorro pet na sua casa e pôr pra fazer esse tipo de exercício que ele não vai fazer imediato. Pergunta, um desses cães aqui já tá com alguém? Graças a Deus não, e nem vai. Nem vai? Nem vai. Como é que você tem tanta certeza disso? Pelo treinamento que nós utilizamos. A gente já canaliza tudo isso dele com uma brincadeira. Ele jamais vai saltar dali pra correr em cima de alguém pra morder. Jamais. Entendeu? Agora, um cachorro, por exemplo, que não recebe esse tipo de treinamento, ele não vai se desestressar de outra forma? Se é um cachorro que precisa de todo esse tratamento? Não, muito pelo contrário. O pitbull é igual a outras raças. Ele precisa de carinho, ele precisa de alimentação, ele precisa de passeio, ele precisa de um lugar amplo. Não adianta você colocar um cachorro, que nem você disse, um cachorro que não faz treinamento, nós chamamos de cão pet, que é o cão residencial. Não adianta você colocar ele confinado, num cantinho, amarrado, que ele vai ficar bravo, ele vai morder. Então, se a pessoa tem a disponibilidade de levá-lo para treinar, por que não levá-lo para o esporte? Em vez de levar para o lado ruim das rinhas que a gente vê todo dia na televisão. Tá, e se você soltar ele aqui com os outros, ele vai brigar com os outros? Talvez sim, talvez não. Eu prefiro não arriscar porque eu conheço o animal que eu tenho. Isso eu chamo de posse responsável. Como eu sei que ele pode estranhar, por que eu vou correr o risco? É isso que eu peço a atenção de todos. Com outro cão? Coloco na minha casa. Ele convive com mais 5 cães. E ali você sabe que não tem problema? Não tenho problema nenhum. E ele é do meu filho. Então por que eu vou arriscar a ter um acidente? Isso eu chamo de posse responsável. Isso todos os criadores têm que ter. E eu preciso começar uma coisa. Eu achei maravilhoso porque mostra que um cachorro bem treinado, bem condicionado, tratado com carinho, pode fazer qualquer coisa. E da maneira correta, lógico. Onde vai? A impressão de ter um cão como esse, tão próximo de você, que a gente conhece a força dele, conhece a habilidade dele, realmente faz a adrenalina da gente subir um pouquinho. Essa coisa do cachorro trocar de dono depois de adulto... Isso não é legal, não é legal. Você trocaria de filho? Você daria o seu filho para alguém? O animal é um filho. O cachorro é seu filho de criação. Por que você vai jogar ele na rua? Por que você vai judiar? Por que você vai doar para alguma pessoa? Você doaria um filho? Jamais. Não faça isso com o seu animal. Adquire um comportamento violento. Qual é a orientação que a gente deve dar pro dono dele? Procurar um adestrador, entendeu? Procurar uma pessoa responsável para cuidar do seu animal e saber o porquê desse desvio de comportamento. O cão não tem um desvio de comportamento assim de uma hora para outra. Alguma coisa aconteceu. Espaço físico para você ter um animal desse. Diga. Um quintal, gente, amplo, tá? Com boa qualidade de vida. O cachorro tem que tomar sol, tem que ter saúde, uma boa alimentação. Gente, por favor, preço de cachorro, não vão pelos valores, vão pela criação, pelos donos, cruzamentos certos, entendeu? Animais certos.
Você vê por aí pessoas vendendo cachorros a preço de banana. Tem pessoas que vendem cachorro mais barato que uma vacina. E é por isso que a gente tem que fazer direito e tá aí o recado importante da criação responsável.